É isso aí, pessoal. Vamos lá, meu povo, para a gente finalizar o capítulo 1 do livro, pessoal. Tá faltando só o conteúdo de intervalos, né? Não pense que esse conteúdo é intervalo para vocês irem para o recreio, como antigamente a gente chamava, não, né? Veja só, intervalo é um subconjunto da reta real. Lembra da reta real lá na última aula? Qual seria a reta real, professor? Vamos refrescar aqui a memória da gente. Então, o assunto de hoje, lembrando, é intervalos. Reta real. Você tem todos os números inteiros, tá? Positivos e negativos. Você tem os números racionais e os números irracionais entre esses números inteiros. E aí, essa reta é a reta real. É a reta de todos os números que a gente conhece, que a gente opera, que fazemos conta, que fazemos medição. São a reta dos números reais. E o que é um intervalo? O intervalo é quando eu pego um pedaço dessa reta. Ou seja, tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Esses intervalos têm dois extremos. Mas pode acontecer de ter um ponto só de partida, né? E aí a gente vai ver esse tipo de intervalos que a gente tem aqui, que são pedaços, vamos colocar assim, usar a palavra pedaços, são pedaços da minha reta real. E aí eu vou mostrar para vocês o que? As simbologias, a forma de escrever, o que significa cada símbolo, enfim, as definições, os tipos de intervalos que existem. E para finalizar, a gente vai fazer operações com esses intervalos. Quais as operações? Perceba o seguinte, que a reta real ela é um conjunto numérico, beleza? Então, as operações que a gente pode fazer são as mesmas operações que a gente fazia com conjuntos. Ou seja, união, interseção e diferença. Ou complementar, como queiram, tá certo? Então, diferença, união e interseção. E a gente finaliza o conteúdo do primeiro capítulo e a aula de hoje também. Ok? Vamos mostrar aqui o livro de vocês. Pegar o livrozinho aqui, compartilhar aí com vocês, fica melhor para vocês visualizarem. Eu pegar a janela aqui do livro, deixa eu pegar, ela não está aparecendo aqui para mim, não sei porquê, mas vamos lá. Vai voltar, beleza, apareceu agora. Pronto, capítulo de. Acho que está aparecendo para vocês aí, né? Pronto, agora sim. Está aparecendo aqui intervalos, né? Olha aí, pessoal, a forma que a gente tem de escrever os intervalos. Ó, a gente tem um intervalo fechado, que é quando os extremos participam. Então, esse número A e esse número B significa o começo e o fim, tá? Do conjunto aqui, desse conjunto. Ou seja, são os valores de x maiores ou iguais a e menores ou iguais a b, sendo x real, tá vendo aqui? E aí a gente vai fazer essa brincadeirinha lá no quadro, todos esses tipos de intervalos, tá? Aqui fechado, fechado à direita, fechado à esquerda, né? A gente vai ver. E esses daqui que são uma parte só. Vamos mostrar tudo isso, né? Lá no quadro. E aqui para finalizar as operações. Então, a página que a gente está é a página 35 e a página 36. E aí a gente finaliza. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, mas vai ser extremamente importante que vocês prestem atenção em cada detalhe. Beleza? Vou voltar para o quadro e a gente já faz essas marcações. Ok, acredito que já voltou aqui. Pegar aqui a régua para a gente poder fazer os intervalos. Então, o primeiro intervalo, intervalo fechado, né? O intervalo, esse é o assunto de hoje. E o primeiro intervalo é o intervalo fechado. Vou colocar aqui a reta real. Então, aqui é uma reta real. É real. X é real, tá? E aí você começa num ponto A, botar uma bolinha fechada. Esse número A pode ser um número inteiro, racional, no caso, ou irracional. E o número B, que é o fechamento, né? Então, são chamados de extremos. Então, os extremos, todos os números que estiverem entre eles, eu vou rachurar aqui, faz parte desse intervalo. Essa daqui é a representação geométrica, mas eu posso representar por colchetes. Vou pegar um colchete, então,
A, vírgula B, fecha com colchete. Isso aqui é um intervalo fechado de A a B. E aí eu posso pegar e também representar com aquela característica do conjunto. São os valores de x, tal que x pertence aos reais. Beleza, pessoal? E está compreendido, né? E está compreendido, não, melhor, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Não precisa colocar isso não. X pertencente aos reais, tal que é menor, maior ou igual a A e menor ou igual a B. Então, assim está melhor. Então, esse intervalo, aqui está escrito como colchetes, aqui está escrito como a característica do conjunto. E aqui está na forma geométrica. A gente pode até colocar um exemplo para facilitar a compreensão. Então, pega aqui uma reta, digamos, a reta e os extremos. Vamos dizer que começa no -3 e vai até o 6. Então, esse intervalo começa no -3 e vai até o 6. E aqui, todos os números que estiverem compreendidos entre eles faz parte desse conjunto. Como é que eu escrevo isso, professor? Então, é o intervalo de -3 a 6 e o x pertencente aos reais, tal que x é maior que -3 e menor que 6. Beleza, pessoal? Então, essa é a forma da gente escrever um intervalo. Esse intervalo é um intervalo fechado. Por que fechado, professor? Porque tanto o -3 quanto o 6 participa do conjunto, faz parte do conjunto. Mas eu poderia colocar um intervalo aberto. Então, um intervalo fechado, o primeiro. Mas poderia ser aberto. Como significa? O que significa aberto? Significa que os extremos fechados, abertos. Significa que os extremos não participam. Então, ficaria assim, pessoal. Ó, ele só limita, né? Ele só vai limitar. Então, eu tenho aqui uma reta real, x. E os extremos, o A, a gente coloca a bolinha sem pintar. Isso significa que o A não faz parte do conjunto. A gente pega aqui a outra bolinha, o B, também coloca uma bolinha aberta. Então, os únicos números que participam desse conjunto, né, são os números que estão entre eles. Não pode ser igual a eles. Então, a diferença entre o fechado e o aberto é que no fechado eu tenho igual e no aberto eu não tenho igual. Então, aqui significa o quê? Aí eu coloco o colchete ao contrário. Então, eu coloco o colchete invertido, assim, ó, virado ao contrário, começando no A, B, ao contrário aqui o colchete, virado no B. E aí esse conjunto são x pertencente aos reais, tal que ele é maior do que A e menor do que B. Veja que aqui a diferença é que não tem o igual. No fechado tem o igual, os extremos participam, e no aberto não tem o igual. Os extremos não participam. Tá? Se eu fosse fazer um exemplo igual a esse daqui que a gente fez, por exemplo, vou botar aqui um exemplo de intervalo aberto. Então, sei lá, vamos pegar aqui uma reta. Deixa eu colocar um número irracional também, né, pessoal? Para vocês não acharem que a gente só trabalha em intervalo com números racionais. Vamos colocar aqui menos raiz de 2 até 1 positivo. Pronto. E aí, esse intervalo aberto, porque a bolinha não está pintada, tá? Ele começa no -2. Veja aqui que eu coloquei o colchete invertido, ó, tá? E vai até o 1. Colchete invertido também. Isso aqui é o formato de colchetes, mas eu posso escrevê-lo também como conjuntos. Ou seja, x pertencente aos reais, tal que menos raiz de 2. Ou seja, x é maior do que menos raiz de 2 e menor do que 1. Beleza? Então, esse aqui é o intervalo aberto.
nenhum dos extremos participa. Isso daqui é um intervalo fechado, os dois extremos participam. Mas não só isso, eu tenho também um intervalo semiaberto. Intervalo semiaberto. Que tipo de intervalo é esse, professor? É quando um participa, um dos extremos participa e o outro não. Então, um extremo participa e o outro não. A gente diz que o intervalo é semiaberto. Então, vamos colocar o primeiro tipo aqui, ó. Fazer assim. Então, uma reta real. Aí eu vou colocar o A não participando, ou seja, a bolinha não está pintada. E o B, eu vou colocar ele participando, bolinha pintada, né? Então, esse intervalo, ele é aberto à esquerda e fechado à direita. E aí eu vou pintar só essa parte do meio. Que é o conjunto, né? Que são os números que fazem parte desse conjunto, tá? Então, se eu for escrever isso como um colchete, a parte que está aberta eu coloco invertido e a parte que está fechada eu coloco normal. Aberto e fechado, beleza? Aberto e fechado. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso escrever também como um conjunto. Então, x pertencente aos reais, tal que o x é maior que o A, não coloque igual, porque está aberto, e menor ou igual ao B. Nesse caso, como está fechado, eu coloco igual. Essa é a diferença. Entre aberto e fechado, é você colocar o igual ou não colocar o igual. Beleza? Então, nesse caso aqui, um está fechado e o outro está aberto, a gente chama de semi-aberto. E aí também eu posso fazer o contrário. Como, professor? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso colocar um intervalo fechado no primeiro e aberto no segundo. E aí eu pego esse intervalo aqui, do meio. É um pedaço da reta. Tá? Aí, nesse caso, ó, esse está aberto e esse está fechado. E nesse aqui é o contrário. Quem está fechado é o A, então normal no A, o colchete, vírgula. Lembrando, galera, que isso aqui é uma notação, tá? É muito importante essa notação, principalmente quando a gente estiver estudando funções. Então, essa notação aqui é extremamente importante que vocês aprendam direitinho como escreve, para poder interpretar bem lá as análises que a gente vai fazer nas funções. Tá? E aqui eu tenho B aberto, contrário, virado ao contrário, o colchete. Tá? E aí eu tenho que esse conjunto é x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual ao A e menor que B. Pronto, esse é o conjunto dos números que tem intervalo semi-aberto. No caso aqui está fechado à esquerda e aberto à direita, tá? Então, semi-aberto são esses dois tipos. Vou colocar um exemplo aqui. Um exemplo para vocês poderem compreender. Então, vamos dizer que eu coloco assim, seguinte conjunto. Vou colocar uma fraçãozinha agora para... Esses extremos, pessoal, pode ser qualquer número real, beleza? Pode ser qualquer número real. Vamos colocar aqui uma fraçãozinha. Vamos colocar uma fraçãozinha aberta de menos 1/2 até o zero. Fechado no zero. Pronto. Intervalozinho semi-aberto, né? Aberto à esquerda. Tá? Aí eu vou escrever o quê? Aberto, onde tiver aberto, ao contrário. Então, começa no menos 1/2 e vai até o zero. Fechado no zero. E aí esse conjunto é x pertencente aos reais, tal que ele é maior, igual não, maior do que menos 1/2 e menor ou igual a zero. Tá, pessoal? Então, esse conjunto é um conjunto semi-aberto, no caso ele está aberto à esquerda. Poderia fazer o contrário, aberto à direita. Tá? Poderia sim fazer o contrário. Então, vamos continuar aqui. Então, esses são os tipos de conjunto, ou de intervalos. Fechado, aberto, semi-aberto. Só que eles não são os únicos. Eles não são os únicos. A gente tem outro tipo de conjunto que a gente chama de intervalos. Toda vez eu estou querendo falar conjunto. Mas é um conjunto, né? Só que esse conjunto recebe um nome especial. Ele recebe o nome de intervalos, por ele ser uma parte
da reta real. A gente tem também os intervalos infinitos, né? Que seria o caso da gente ter apenas um extremo, a gente não tem dois, só tem um começo, tá? Ou só tem um fim. Então, poderia colocar assim, intervalos infinitos. Para a gente fechar aqui essa parte de intervalos, a gente poderia colocar infinitos. Todos são infinitos, tá, pessoal? Estou usando essa palavra infinito para dizer que ele uma das extremidades não é limitada, tá? Uma das extremidades não é limitada. Aí, por exemplo, se eu colocar assim, fazendo de maneira bem objetiva, coloco uma reta, tá? A reta real, x, lembrando que isso aqui representa todos os números reais, e aí eu coloco só um extremo, por exemplo, aqui, aberto no A, e considero o lado da frente. E aqui não acaba, ele vai até o infinito. Isso que a gente chama de intervalo infinito. Até o infinito. Tem um começo, né? Tem um extremo, mas não tem fim aqui. Né? Então, esse intervalo ele é representado como, professor? Bom, aberto no A e vai até mais infinito. Ele é representado assim. O infinito, gente, você sempre vai usar o símbolo aberto. Tá? E como é que eu represento ele, professor, em conjuntos numéricos? Usando a notação do conjunto. Então, vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior que A. Não é maior? Essa parte não é maior? Não. Aí poderia ser uma variação disso aí. A gente poderia pegar um finito, no caso, fechado, do mesmo jeito, só que ao invés de aberto, a gente poderia colocar fechado assim. Poderia colocar fechado e também considerar até mais infinito. Então, novamente, agora só que a diferença é que aqui está aberto, aqui eu vou colocar fechado. Fechado em A até mais infinito. No infinito sempre vai ser aberto, tá, pessoal? Não esqueça disso. Infinito sempre vai ser aberto. Aí vai ficar x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual, porque eu coloquei fechado, a. Aí, qual é a outra opção que eu tenho? É fazer o contrário. Ao invés de considerar o lado positivo, ou seja, no sentido de crescimento, está crescendo cada vez mais os valores, eu considero o lado de decrescimento, o sentido oposto. Lembrando que quando eu falo mais infinito, não quer dizer que na frente desse número só tenha número positivo. Não. Por exemplo, eu posso pegar um intervalo assim. Vou colocar um fechado, tá? Então, começando aqui, por exemplo, no menos 5. Até mais infinito. Veja que nesse intervalo ele começa no menos 5. Só que na frente dele tem números negativos ainda, né? A diferença é que ele está aumentando, pessoal. Então, por isso que eu uso aqui, ó. Aí seria como a descrição disso. Começa no menos 5 e vai até mais infinito. Tá vendo? Porque está aumentando. Esse mais infinito significa que está aumentando. E aí eu coloco o x, notação de conjunto. X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 5. Tá? Esse mais significa que está aumentando os valores, não necessariamente que tem apenas valores positivos. Tá? O contrário, como seria o contrário? Eu poderia considerar assim os outros intervalos. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu fizer assim, ó, vou pegar a reta real, e aí eu vou pegar os valores do ponto A para trás. Não vou no sentido positivo, vou no sentido negativo. Então, esse intervalo, como é que eu represento ele? Ele vem de menos infinito, até o ponto que eu quero. Aqui está aberto. Então, seria todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que o x é menor do que o A. São os valores menores do que ele, que está antes dele. Beleza? Aí eu posso fazer a mesma coisa, só que agora com
com o intervalo fechado. Então, eu pego uma reta. Reta real. E eu pego um número fechado agora. E aí eu considero essa parte aqui de menos infinito até chegar nesse número. Então, vai ser de menos infinito até o A. E aí você consegue, agora, escrever x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Então, são os números menores ou iguais a ele. Beleza? Poderia colocar um exemplo. Não quer dizer que é porque aqui tem menos infinito que os números só sejam negativos, né? Eu posso colocar um exemplo. Um exemplo. Pegar aqui uma reta. Sei lá, vamos começar aqui no número... Um número positivo, 100. Se eu considerar o lado esquerdo, vou deixar até esse intervalo aberto para ficar diferenciado do anterior, do exemplo anterior. Então, ele vem de menos infinito até próximo do 100. 100 é o limite. Só que não participa o 100, né? Está aberto. Então, são todos os números reais, tal que o x é menor que 100. Se tivesse fechado, eu colocaria menor ou igual, né? Então, esses são os intervalos que a gente possui, né? Os tipos de intervalos que a gente tem. Intervalo fechado, aberto, semiaberto, intervalos infinitos. São essas as possibilidades. Ok, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o livro e pegar algum exemplo para a gente fazer as operações de união, interseção e diferença. Vou mostrar para vocês isso e a gente encerra a nossa aulinha de hoje, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui no livro e pegar alguns exemplos de operações. Vou pegar aqui a janela. Toda vez o livro some, não sei porquê. É, porque ele gosta de sumir, se esconder. Pronto. Acho que já vai aparecer aí para vocês, já está aparecendo, acredito eu. Então, vamos lá. Intervalos aqui, ó, infinito e tal. Ele explica tudo direitinho, exatamente como eu expliquei. Aí agora vamos fazer as operações. Ó. Vamos pegar esse exemplo. Vamos pegar um exercício, galera, melhor. Porque aí você já tem um exercício a menos para fazer, né? Deixa eu ver se tem algum exercício. Se não tiver, a gente pega aquele lá. União, interseção. Tem de união e interseção aqui no 66, né? Fazer união, interseção e diferença. Vou pegar esse exemplo resolvido, é melhor. Melhor, esse exemplo resolvido aqui, ele tem união e interseção. Também, só tem união e interseção. Não fez diferença não, foi? A gente pode fazer diferença, porque o mais usado é união e interseção, tá certo? Pode fazer a diferença sem problema nenhum. Vamos pegar um exercício. É melhor. Pronto, fazer a união aqui desses conjuntos. Questão 66. Pegar aqui pelo menos a letra A e a letra B. Fazer, questão 66. A e B, 66. Deixa eu só anotar. Então, questão 66. A página é a página 37. E o exercício que a gente vai fazer é o conjunto A. É o conjunto, o intervalo, no caso, começando no menos 11 até o 4. Então, x pertencente aos reais. Tal que começa no menos 11 e vai até o 4, intervalo fechado, né, pessoal? E o conjunto B é o conjunto que começa no 0 e vai até próximo do 9. Então, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e menor que 9. Pronto. Semi-aberto esse intervalo, né, gente? E aí, vamos fazer união e interseção.
Podemos até fazer a diferença. O livro não mostra, mas a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Deixa eu anotar logo a letra B, porque a gente já coloca aqui também do lado. Letra B aqui do lado e já responde tudo. Letra B. Um intervalo aberto, no caso limitado por -8 e -1. Então, o conjunto A na letra B é x pertencente aos reais do -8 ao -1, aberto nos dois extremos. E o conjunto B é o conjunto infinito, né? Ele vem de menos infinito aberto no 5. Ele colocou assim nessa anotação, foi? Deixa eu ver. Ele usou a notação de colchete. Na verdade, ele... tá certo, de colchete. Então, vai ser... Eu vou escrever como um conjunto, tá? X pertencente aos reais, tal que x é menor que -5. Depois, qualquer coisa, eu escrevo nas duas notações no quadro. Só não estou conseguindo ver se está aberto ou está fechado, porque a edição falhou aí. Vamos deixar aberto, né? Vamos deixar aberto, tá bom? A edição minha falhou, cortou aqui o colchete. Mas tudo bem. Vamos interromper, deixar aberto. E vamos voltar aqui para o quadro para a gente responder e encerrar essa aula. Espero que dê para você ver aí a numeração, que eu já anotei aqui. Exercício 66, página 37, letra A e letra B. Vamos fazer a união, interseção e a diferença. Apesar do livro não mostrar, é importante vocês entenderem. Então, vamos lá. Esse intervalo, esse conjunto aqui é o intervalo fechado do -11 até o 4. Fechado, nos dois. Esse daqui é fechado no 0 e aberto no 9. Esse daqui, ele é aberto nos dois. Então, no caso, aberto no -8 e no -1. Aberto também. E esse daqui, pessoal, ele no caso, vem de menos infinito até o 5. -5, na verdade. Aberto também. Estou colocando aberto porque cortou. Pode ser que no livro de vocês esteja fechado aí, mas aí a diferença é só a igualdade, tá? Pronto, tá aqui os intervalos. Vamos agora resolver isso daqui. Então, primeiro fazer a união. Então, você pega, como é que você faz? Você vai pegar os dois conjuntos, os dois intervalos, e colocar um abaixo do outro. Então, esse aqui é o conjunto A. E esse aqui é o conjunto B. Representação geométrica, né? Representação geométrica. Então, ele começa no -11, fechado no -11. É o menor número, -11. E vai até o 4. Fechado também no 4. Quando você for colocar o segundo conjunto, você vê os números à ordem. Por exemplo, o 0. O 0 está entre o -11 e o 4. Ele vai ficar no meio. Então, você tem que deixar ele na reta do meio aqui, mais ou menos. Tá? Então, o 0 está aqui, fechado. Tá? E o 9, ele é maior do que 4. Aí você coloca depois do 4. Então, aqui o 9 na frente, aberto. Então, esse é o conjunto A. Começa no 11 e vai até o 4. Esse é o conjunto B, começa no 0 e vai até próximo do 9. Beleza? É limitado pelo 9. Aí, qual seria a união, pessoal? A união é você pegar tudo, né? Então, A união B é você pegar todos os números. Como é que eu faço para unir esses dois conjuntos? Eu vou pegar o menor valor, então você desce o menor valor, que é o -11. Ó, aqui seriam os elementos só do conjunto A, até o 0. Quando chegar no 0, seria os elementos do A e do B.
até o 4. Quando chegar no 4 em diante, vai ser só os elementos do B. Então, são todos esses elementos aqui, ó. Você pega o menor valor e o maior valor. No caso aqui, é o 9. Beleza? Então, o conjunto união desse conjunto começa no menos 11 e vai até próximo do 9. O que acontece? Se você tivesse aqui no meio um intervalo aberto, digamos, se o zero fosse aberto, você teria que anotar o zero aqui também aberto. Porque o zero, no caso aqui não, na união você não tem o zero aqui, mas você tem o zero aqui em cima. Então, é isso mesmo. Então, você pega todos os números, tanto do o menor até o maior. Então, você tem esse conjunto aqui, tá? Então, conjunto união é o conjunto que começa no menos 11 e vai, deixa eu botar aqui em colchetes, é melhor, fechado no menos 11 e aberto no 9. Pronto, esse é o conjunto união. Beleza, pessoal? Um conjunto união, bem simples aí, é só você fazer os extremos, ou seja, o menor valor até o maior valor. E aí você pode escrever isso, claro, como um conjunto numérico. X pertencente aos reais, tal que esse x ele é maior ou igual a 11 e menor do que 9. Beleza? Esse é o conjunto união. O conjunto interseção. Se você quiser agora, você dá uma pausa no vídeo e faz a escrita dessa união aqui. Então, você primeiro foi a união. Beleza? Agora vamos fazer a interseção. A interseção. Vou apagar aqui para não precisar desenhar de novo. Então, vamos fazer a interseção. União já foi feita, agora vamos para a interseção. A interseção, pessoal, a interseção B, você faz o seguinte. Você também coloca as duas retas, uma abaixo da outra, seguindo a ordem. Tem que seguir a ordem dos números, tá? E aí você vai descer os números que são comuns, a parte que é comum. Por exemplo, então vamos dividir aqui nessas partes. Então, 1, 2, 3, 4 partes. Tem 4 partes aqui. Essa parte aqui só está no conjunto A, não está no conjunto B. Então, não é interseção. Essa parte aqui, ó, entre o 0 e o 4, está nos dois. Então, é interseção. Essa outra parte não está no A, só está no B. Então, no caso, começa no 0, que é essa parte aqui, e vai até o 4. Então, a interseção é a parte em comum dos dois conjuntos. Então, começa no 0 e vai até o 4. Belezinha? Então, vai ser um conjunto fechado. Então, a interseção B é um conjunto fechado do 0 até o 4. Que eu posso escrever também como um conjunto numérico. O que significa isso? Significa que são os números reais, tal que é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Esse é o conjunto interseção. Beleza? Agora, vamos fazer a diferença. Apesar do livro não mostrar, eu acho importante mostrar para vocês isso também. Diferença. Diferença entre intervalos. A diferença. Vamos lá. Deixa eu apagar. Façam novamente uma pausa no vídeo. Escrevam a interseção e depois vocês copiam a diferença. Vou usar o mesmo esquema. Tá? Beleza? Pronto. Vamos lá na diferença agora. Apagar novamente aqui. Fazer a diferença. Desculpa se esse vídeo ficar um pouquinho longo, é porque eu tentei fazer no mais nível de detalhe possível, tá certo? Então, pega novamente. Escreve uma reta embaixo. Eu só vou fazer A menos B. B menos A vai ser a mesma ideia. Lembre-se que esse conjunto A menos B é diferente de B menos A, né? Os valores mudam, mas vamos fazer só A menos B. Então, A menos B. O que significa A menos B? Você vai retirar do conjunto A aquilo que está no conjunto B.
Olhando para as 4 partes de novo. Isso daqui está no B? Se não está, então não sai. Então permanece porque eu vou retirar do conjunto A. Então eu vou desenhar aqui o conjunto A de novo. Menos 11 até o 4. E eu vou retirar dele o que está no B. Qual é a parte que está no B? Essa daqui? Não. É a interseção, que é essa daqui. Então, eu vou retirar esse intervalo aqui, ó, que começa no 0 e vai até o 4. Então, eu vou retirar esses valores. Se eu vou retirar, pessoal, então o 0 vai ficar aberto, porque eu estou retirando. Isso aqui também não vai participar, então o 0 fica aberto. E sobra só essa parte daqui, antes do 0. Então, A menos B deu o intervalo que começa no menos 11 e vai até o 0. Aberto no 0, porque aqui ele tirou, né? Você tirou, já que ele estava no B. Você tem que tirar do A. Então, ficou aberto. Esse é o conjunto, né? X pertencente aos reais, tal que X está entre menos 11, fechado, e menor que 0. Então, essa é a diferença. Então, as ideias são exatamente iguais. A diferença está na interpretação. União. Só recapitulando. Você pega os extremos, ou seja, pega tudo. Interseção, você só pega a parte comum dos dois. E diferença, você vai tirar daquele conjunto o que tiver no outro. Essa é a diferença, tá bom? Eu até escrevi a letra B ali, mas eu não vou responder porque senão a aula vai ficar muito longa. Vocês tentam fazer o exercício B em diante. Vamos para o livro para a gente marcar alguns exercícios e aí a gente finaliza essa aula, beleza? Eu só pegar aqui os exercícios para vocês. Não, a aula fica muito longa, fica chata, enfim. Então vamos ver aqui, compartilhar aqui com vocês a janela do livro e a gente já finaliza, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, pessoal, volta ao vídeo, tá? Volta ao vídeo, dá pausa, faz de novo, enfim. E aí você vai conseguir compreender melhor o conteúdo. Pronto, vamos marcar aqui os exercícios, né? Então, exercício 62, né? Representação geométrica, para você fazer as retas. Exercício 63, para dizer se o número pertence ou não àquele intervalo, verdadeiro ou falso, né? Se está contido ou não está contido. Representação, questão 64, para fazer, escreva um intervalo correspondente, ou seja, você tem a representação geométrica e você vai fazer o intervalo em colchetes e conjunto, tá? A 65 também dá para fazer. 66 a gente começou, vocês concluem. 67 também dá para fazer, legalzinha, bem complexa, mas dá para fazer. Não mostrei, mas posso mostrar na aula de exercício. Né? Até a 67, tá bom. Até a 67, pronto. Então, da questão 62 até 67, 5 questõezinhas aí para vocês. Tá bom, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o quadro e finalizar a nossa aula de hoje. Então, a gente tentou melhorar aqui a iluminação, tentou melhorar a questão do áudio, tiramos do Datashow para ficar com um quadro mais completo. Espero que vocês estejam gostando da aula. Qualquer coisa, não esquece, faz os exercícios, procura sempre colocar nos comentários os exercícios que vocês não conseguiram fazer para a gente poder gravar uma ótima aula aí de exercício. Se tiver muito exercício, a gente grava 2 aulas de exercício, não tem problema. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.